estou o Davi, certo? E eu sou um estudante da Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje eu vou falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bom, para começar, a palavra misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão ou piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Isso foi tirado do dicionário online. Perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, pois eles próprios obterão misericórdia. Essas palavras se encontram em Mateus 5, versículo 7. Se perdoares aos homens as faltas que lhe fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Então Pedro se aproximou e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Há 2 maneiras bem diferentes de se perdoar. Uma, grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que o último tivesse toda a culpa. E a segunda, pela qual o ofendido, ou que acredita sê-lo, impunha ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita. Estende a mão sem benevolência, mas com ostentação, a fim de dizer a todo o mundo: vede o quanto eu sou generoso. Porque qualquer ideia de recompensa antes ou depois da morte é egoísmo. Aprendemos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho, ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando os que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Reconciliar-se com os adversários. Reconcilia-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Palavras de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem
frequentemente com seu ódio além do túmulo. Aqueles quanto os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio diz: morto animal, morto veneno, é falso quando é aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre. É preciso ver neste fato a causa da maioria das obsessões. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, ao qual provavelmente deram lugar à sua conduta. Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago o último ceitil, quer dizer, satisfeita completamente a justiça de Deus. Está em Mateus 5, versículos 25 e 26. Subtítulo: o sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo o mau pensamento. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. O argueiro e a trave no olho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal dos outros antes de ver o que está em nós. Se o orgulho é o pai dos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Se usares a misericórdia para com teu companheiro, no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo e a extravasar-se da tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim que não sejais julgado, porque vós sereis julgado, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Instrução dos Espíritos, perdão das ofensas. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro:
Perdoarás, mas sem limites, cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Ide, meus amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está sempre voltado para vós. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em revelar os erros do vosso irmão se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Essas são palavras de Simeão Bordeaux, 1862. E agora eu achei uma das frases mais importantes do meu trabalho. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O verdadeiro perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio de grandes almas. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos do que pelas palavras. São palavras de Paulo, o apóstolo, Lyon, 1865. Agora, mais uma pesquisa no dicionário online. Indulgência. Disposição para perdoar culpas e erros. Clemência. Misericórdia. Absolvição de pena. Ofensa ou dívida. Desculpa, perdão. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Este sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos, além dela. Sede, pois, severos para convosco e indulgente para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. São palavras de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Perdoai as vossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Essas são as palavras de João, bispo de Bordeaux, 1862. Agora, uma explicação sobre essas palavras. Oração do Pai Nosso e o perdão. Perdoai as nossas dívidas. Perdoar quer dizer doar completamente, abrir mão
No original, a palavra grega é apiemi, quer dizer desligar. Assim sendo, liberta-me da lembrança de alguma desarmonia que tenha causado. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Na medida em que lançamos o mesmo com alguém que nos tenha causado alguma desarmonia. Não se sentir credor de ninguém, nem tampouco considera alguém seu devedor. Pregai pelo exemplo esta caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio o fez. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. São as palavras de João, bispo de Bordeaux, 1862. E agora 2 frases para nós meditarmos, para encerrar. O maior beneficiado não é o receptor da misericórdia, mas sim o doador. E a próxima, onde cessa a doação para os lados, cessa o recebimento de cima. Era isto. Muito obrigado.